também, através da Comissão de Constituição e Justiça, resolveu tratar do tema, inclusive com a ideia de que quem legisla é o Poder Legislativo. Isso, hoje a Comissão de Constituição e Justiça, que está deliberando sobre essa questão do marco temporal, se reuniu de uma forma estratégica no momento em que, por exemplo, a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, que costuma ser uma importante ativista de pressão contra essa tese, que é uma tese que diz o seguinte, que as terras indígenas demarcadas até o dia da promulgação da Constituição de outubro de 1988, elas pertencem aos indígenas. De lá para cá, não seriam terras indígenas. Isso cria uma grande insegurança jurídica no país e um marco temporal é defendido principalmente pelos parlamentares de direita. Essa comissão se reuniu, então, no dia de hoje, como disse, de uma forma estratégica, embora o relator, que é o senador Marcos Rogério, tenha negado que tem a ver o fato de tanto a Marina Silva, que também é contrária a essa tese, como a Sônia, outros ativistas estarem fora do Brasil. A ideia era propor uma audiência pública, mas até isso foi negado. Eu conversei, já que houve um pedido de vista coletivo e a sessão ficou marcada para a próxima quarta-feira, com o presidente da sessão de hoje, que é o senador Everton Rocha, do Maranhão. Ele me disse que a tendência é de que seja aprovado, contrariando, como a gente sabe, a defesa dos povos indígenas, que, aliás, votaram tanto ontem quanto hoje. Eles estão aqui no Congresso fazendo pressão. Tensa, obviamente, porque há opiniões formadas de ambos os lados que você tem que ter o papel de muita calma para conduzir e que seja deliberado, até para que seja respeitado a vontade da maioria. Então, foi lido o relatório no dia de hoje, foi dado vista coletiva e marcado para a próxima quarta-feira a sessão deliberativa. Conclui na próxima quarta? Está marcado para a próxima quarta, para ser deliberado. Então, se caminhar da forma como foi hoje, será votado na quarta-feira, concluindo para ir para o plenário do Senado. A tendência? Olha, eu como presidi, hoje daria a minha opinião que deve passar, porque a maioria foi contra até uma audiência pública. Então, imagine contra o projeto, né? Então, eu acredito que passa. E isso é contra o que está caminhando, para onde está caminhando o Supremo Tribunal Federal, né, que teve, até o momento, votos contrários a essa tese. Bem, eu quero ouvi-los. Antes, só uma pergunta, Cíntia. O Senado, ele acha que o Senado define na comissão e depois vai a plenário. Ainda vai para a Câmara, precisa do presidente referendar? Eles não querem mudanças, então uma audiência pública, segundo eles, seria aquilo que o governo quer para poder tentar fazer com que essa tese, esse projeto, tramite em outras comissões, como a Comissão do Meio Ambiente, e assim se ganharia mais tempo. A gente sabe que o presidente Lula está formando uma base no Congresso Nacional. Então, quanto mais tempo esse projeto ficar tramitando de uma comissão para outra, mais fácil de se conseguir que ele não seja aprovado. Mas na Câmara já passou, como a gente sabe, contrariando, né, e é claro, contra tudo que o governo sempre tem pregado e o próprio Supremo. Bem, então eu quero ouvi-los aqui. Começo com você, Ananias, porque nós vamos ter, caso se confirme tudo que está em andamento, como o próprio senador Everton disse, isso passe, nós vamos ter aí a decisão do Legislativo e a decisão do Judiciário, uma colisão de direitos, Ananias, e aí? Exato, e é o que parece, isso está se tornando rotineiro, porque o caso das drogas é outro. Que caminha para isso. Que caminha para isso. Ou seja, o Congresso Nacional tem agido sempre em reação às ações do Supremo Tribunal Federal quando o Supremo é provocado e age diante de uma omissão do Congresso Nacional. Ou seja, se o Congresso estivesse fazendo o seu papel e, de fato, legislando, sem deixar temas importantes do país
parados, exigindo a manifestação do STF, esse conflito não estaria existindo. Mas me parece é uma ação e reação do Congresso cada vez mais às ações do Supremo Tribunal Federal. O fato é que agora parece que vai, e em geral está indo em sentido contrário, né? Daquilo que é a tendência do Supremo Tribunal Federal. É mais uma crise entre os poderes. Você trouxe dois pontos, né? Esse do marco temporal e o das drogas. E teve um outro que ontem foi tentado, Ari, e não andou, talvez demore mais, da união homoafetiva, né? Que é também contrário a uma decisão já antiga do Supremo. O Ari está sem o áudio. É a tentativa de retroceder em relação a essa conquista da sociedade, que é o reconhecimento da união homoafetiva, o que mostra que um Congresso, uma Câmara majoritariamente conservadora, está mostrando finalmente suas garras. Porque a gente vê aí pautas muito caras à direita, como o questionamento da união homoafetiva, a questão da demarcação das terras indígenas, o uso medicinal da cannabis sativa, e eles estão avançando e está passando a boiada. Está passando a boiada. Pelo que eu entendi, Ari, Franci, o Ari está dizendo que o Brasil está virando uma página para trás. Justamente, um retrocesso em vários âmbitos. Eu vejo esse movimento do Congresso Nacional, especialmente de parlamentares que fazem oposição ao governo Lula, como uma espécie de retaliação, entre aspas, a algumas pautas que serão tratadas no Supremo Tribunal Federal, incluindo também aquela proposta, a ação que foi impetrada pelo PSOL em relação à descriminalização do aborto, em que a ministra, inclusive, marcou o início da apreciação para a próxima sexta-feira. Então, para mim, é um movimento orquestrado, Amadeu, e isso fica bem claro em relação ao marco temporal. Se o Senado aprovar essa lei, há dois caminhos para o STF. Encerra a discussão, porque já há uma legislação nesse sentido, ou pode analisar essa legislação e declarar a sua inconstitucionalidade. Eu creio que o STF optaria pela segunda opção. Agora, porque a gente tem que entender uma coisa, independente, e claro, são 4 temas, você trouxe o outro, o aborto, são 4 temas, independente das suas preferências, se você acha de 1, de 2, de 3, de 4, o que você pensa sobre um caso ou outro. Mas o que está em jogo aqui é o conflito institucional. O que é que vai valer? A decisão do Congresso, que é soberana, ou do Supremo, que também é soberano? Apoliana. O Congresso é muito misto, né? Ele reflete muito do que a gente viu de debate no processo eleitoral da última eleição. Então, a gente viu aquela tentativa de acabar com os nossos poderes, de destituir os poderes executivo, legislativo e o judiciário, o Supremo Tribunal estava lá como alvo. Então, a gente não teve o êxito, felizmente, daquela ação de acabar com o Supremo, mas a gente está vendo o Congresso Nacional, que por muitos anos foi inerte, e agora alguns parlamentares que têm essa posição mais contrária ao STF como um legislador, né, se a gente quiser falar assim, e colocam em xeque o poder, né, até onde vai, ou tentar diminuir os efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal como uma resposta a essa parcela do eleitorado que acha que o Supremo Tribunal não deve conduzir boa parte das decisões a respeito do nosso país. Né? Eu acho que tem que ter maturidade, porque isso não pode, esse conflito não pode atrapalhar. O Brasil está num momento tão bom, de uma arrancada econômica, de tanta coisa boa acontecendo. Eu acho que isso não pode ser um fator de ruído e de travamento do bom momento do país. Precisa ter juízo aí, quem comanda precisa ter juízo nessa hora. Cíntia, vamos passar agora para a questão aí da investigação em Brasília. A polícia está investigando que pastores acusados de golpes aí com fiéis, envolvendo até eu nunca tinha ouvido essa palavra, octilhão de lucro. Como é isso?
Isso, a Polícia Civil do Distrito Federal foca em 11 pastores evangélicos que estariam aplicando um golpe nos fiéis, aproveitando da boa-fé desses fiéis e da fé deles mesmo e do fato deles serem pastores e de terem a confiança desses fiéis e ainda usando o nome do ex-ministro Paulo Guedes. Esses pastores que tinha um líder, que é o pastor goiano, seria o pastor goiano Osório José Lopes Júnior, seria o líder do grupo, tem muitos pastores ligados a ele e outros também ainda do Distrito Federal e de São Paulo, eles teriam criado uma espécie de investimento chamado Letra do Tesouro Mundial, que era lastreado com ouro, e que era recomendado pelo Paulo Guedes, segundo esses pastores. Aproveitaram o fato de que o ex-ministro do governo Bolsonaro tinha investimentos, era reconhecidamente um investimento, um banqueiro também, ex-banqueiro, e aí aproveitaram essa, digamos, intimidade dele com o mercado financeiro para usar o nome do Paulo Guedes e aplicar esses golpes. Agora a polícia está fazendo buscas, foram 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Distrito Federal, aqui em Brasília e também em São Paulo. O Lopes Júnior, ele é investigado juntamente com pastores ligados a ele, e eles também disseminavam fake news, como, claro, o próprio golpe já era uma fake news, mas eles também disseminavam fake news para ludibriar as vítimas. E tem muita gente que deu queixa, registrou queixa na polícia, mas até isso tem sido difícil para a polícia, porque os fiéis levam muito tempo até compreender que foram vítimas de um golpe. Pelo menos 200 pessoas estariam participando dessa organização criminosa. E os alvos são, em sua maioria, pastores evangélicos. Eles, portanto, usavam a logomarca de instituições financeiras como o Banco Mundial e também o Banco do Brasil. Eles estão envolvidos aí numa questão muito complicada, porque é organização criminosa, é falsidade ideológica, é 171, enfim, são muitos crimes envolvidos. E eu repercuti esse assunto, não sei se a gente já vai chamar logo agora, repercuti esse assunto aqui no Senado Federal, hoje pela manhã, com um integrante da bancada evangélica, com um grande defensor da religião, dos pastores evangélicos, que é o senador Magno Malta. Ele ficou muito nervoso quando soube da operação, que essa operação estava sendo realizada, e não reagiu muito bem, não. Mas depois ele disse que, se forem culpados, devem ficar na cadeia. Se vai investigar, se eles cometeram crime, preciso responder pelo crime. Toda investigação tem um processo e que o processo legal se estabeleça. O fato de ser pastor não interessa. Se cometeu crime, seja pastor, seja padre, seja de umbanda, seja qualquer tipo de sacerdote, criminoso é criminoso e tem que responder pelo crime que cometeu. Que se tenha o devido processo legal, né? Toda investigação você torce que o indivíduo que está sendo investigado, que ele tenha como provar a sua inocência. Mas se não tem como provar a investigação, chegue, não importa que o cara tenha título de pastor, cometeu crime, que responda por ele. E se o crime for de alta periculosidade, que apodreça na cadeia. Na verdade, essa é só uma parte do vídeo, né? A gente até exibiu na banca de sapateiro com Arimatea Carvalho, que ele ficou muito nervoso, tentou até afastar o equipamento aqui da TV Meio Norte, mas depois acabou concedendo a entrevista. Ele disse que não sabia o que estava acontecendo, não sabia dessa operação, mas de fato ficou bastante nervoso, até pelo volume de pastores evangélicos envolvidos, né? Um total de 11 pastores, mas o vídeo você depois pode conferir no portal meionorte.com. Lá, meionorte.com, e confere na íntegra o vídeo aí com o pastor, que é senador Magno Malta. Aliás, o fanatismo cega, e a Cíntia vai trazer aí para nós um exemplo de que foi preso nos atos golpistas do 8 de janeiro, foi liberado pelo Supremo, mas não mudou o seu pensamento, Cíntia?
Pelo jeito, a proposta de aulas de democracia não vai funcionar muito, não. O patriota capixaba, como é conhecido o Marcos Soares, foi libertado. Ele ficou 120 dias preso no presídio da Papuda, aqui em Brasília. Marcos Soares Moreira, por ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro. E aí, quando saiu, ele seguiu fazendo ameaças aos ministros do Supremo. O mínimo que eu tenho não significa mais nada para mim. Porque se vocês me tiraram tudo que eu tinha de mais digno e de mais precioso, que é a minha dignidade. Hoje, eu não tenho prazer de comer, eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume, eu não tenho libido sexual, eu não tenho desejo hoje nem de orar, infelizmente. Então, para mim é indiferente. Vocês mandarem matar, vocês mandarem prender, só que vocês não vão me calar. Bandidos, criminosos, canalhas, corruptos. Vai chegar a hora de vocês. Esse país de gente frouxa, eu vou fazer parte disso. O Marcos Soares, conhecido como Patriota Capixabari. Olha, eu poderia até argumentar que é um problema de saúde mental. A gente está no Setembro Amarelo, né? Mês de prevenção à saúde mental, mas não é não, gente. Não é desvio. Aí é um desvio moral mesmo. É um reincidente, né? Basta uma nova manifestação lá para ele estar rente de novo atentando contra a democracia. E eu acho que não há tornozeleira eletrônica, curso muito menos. Esse é um reacionário convicto, é o que a gente pode chamar de um antidemocrático convicto. Ananias? Pelo menos dar uma aula de curso de edição de vídeo para ele, já que ele não quer o curso de democracia, um curso de edição que ele faz uns close-up muito grotescos. Assim. Vai, Ananias. Irrecuperável, né? É o que está demonstrando ser. Irrecuperável. É o tipo irrecuperável. E Franci? Amadeu, depois ainda algumas pessoas questionam as penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, as penas são justas e refletem muito bem que esse movimento ele não morreu, continua vivo, e mesmo esses que foram presos, eles continuam cientes, com a ciência ali que fizeram o correto, que não estavam cometendo nenhum crime, que estavam ali para defender a nação, defender o Brasil, que estavam fazendo um bem ao país. Então, as penas aplicadas pelo STF, elas exemplificam que esse movimento continua vivo e é preciso sim dar o exemplo, e se forem dadas penas brandas, vai incentivar que essas pessoas continuem replicando movimentos como o do dia 8 de janeiro. Jean-Philippe Courin escreveu um dia: o preço da liberdade é a eterna